Acho que para a maioria dos brasileiros, a menção do filme Shakespeare Apaixonado pode remeter menos ao filme em si e mais a um certo episódio relacionado a esse filme que pode ser considerado uma das maiores injustiças já cometidas na história de uma certa premiação americana aí. Mas hoje eu não vou falar desse episódio. E nem do filme em si, na verdade. Mas só para dar um contexto, o filme se passa em 1593 e se centra em como uma suposta relação amorosa do Shakespeare com uma mulher da nobreza moldou uma das suas obras mais famosas. Mas, de novo, meu objetivo não é focar no filme em si, mas numa ideia contida nesse trecho em específico. Are you the author of the plays of William Shakespeare? I am. Then kiss me again, for I'm not struck. Numa das passagens do seu livro O Autor, o crítico literário Andrew Bennett se propôs a fazer um exercício ambicioso e bem trabalhoso, eu imagino. Nesse livro, ele compara quantas vezes a palavra autor aparece em todo o trabalho do Shakespeare, versus no roteiro do filme Shakespeare Apaixonado. Nesse último, a palavra autor aparece 7 vezes ao longo do roteiro. Já na obra completa do Shakespeare, essa palavra aparece só 6 vezes. Percentualmente, é uma diferença bem significativa. Mas o que esse levantamento meio doido em comum quer dizer? Primeiro, eu acho que é importante ressaltar as diferenças conceituais que o termo autor carrega nesses dois momentos diferentes. No século XVI, época em que o Shakespeare viveu, o conceito de autoria não era delimitado da mesma maneira como ele é hoje, pra gente, tão pautado na ideia de identidade. Tanto que em obras do Shakespeare que contam com a palavra autor, pode-se dizer que a ideia sendo passada ali está mais relacionada ao conceito de fonte, aquilo que dá origem a algo. Essa ideia de um autor como criador e, mais interessante, proprietário de uma obra original, só veio a se consolidar séculos depois que o Shakespeare já tinha morrido. O que a gente entende por autor é uma ideia bem moderna. Essa coisa de querer saber a história, as paixões, os gostos de quem escreveu uma obra, tudo isso é muito moderno. Nesse sentido, é interessante pensar em como o filme pinta o protagonista como alguém super preocupado, por assim dizer, com essa questão da autoria e de um legado que estaria atrelado à sua identidade pessoal através das suas peças. Uma preocupação essa, curiosamente, muito alinhada com as nossas preocupações contemporâneas acerca dos conceitos de autoria, plágio, artista, genialidade, etc. É quase como se o filme tivesse sido feito nos anos 90. Ah, verdade. Enfim, tanto que a pergunta que a Gwyneth Paltrow faz pra ele Are you the author of the plays of William Shakespeare? Não faria nem muito sentido na época em que o filme se passa. Eu sei que liberdades artísticas existem e também que em nenhum momento o filme tenta se colocar como uma biografia séria e incontestável da vida do William Shakespeare. Mas notar essas diferenças entre o que significava autor em 1600 e o que significa esse mesmo termo nos anos 2000 é bem indicativo da importância que a noção de personalidade ganhou nesses últimos séculos pra gente enquanto sociedade. Mas eu tô me adiantando. Em 1891, Machado de Assis publicou seu romance Quincas Borba, 5 anos depois de ter publicado o primeiro capítulo dessa mesma obra num folhetim. Folhetins era como eram chamados os textos literários que eram publicados nos rodapés de páginas de jornais e revistas. As obras eram publicadas no formato de capítulos curtos, que muitas vezes terminavam em ganchos ou cliffhangers, para garantir que o público seguisse acompanhando e mantivesse o interesse até o capítulo seguinte. Soa familiar? Para entender toda a história, o leitor precisava acompanhar todas as publicações seriadas. Esse tipo de serialização da narrativa abria muito espaço para especulações e inputs do leitor, que pela primeira vez podia tecer teorias e opinar sobre a trama enquanto ela ainda estava sendo escrita. Os folhetins eram tão populares e passaram a ocupar um espaço tão central na maneira como as massas do século XIX consumiam literatura, que passou a ser comum que autores publicassem suas obras no formato de folhetins antes de publicá-las como livros. Até para ver mesmo qual seria a aceitação do público para aquela história e, de repente, fazer ajustes antes da publicação em formato de romance. A recepção do leitor passou a influenciar o desenvolvimento da obra como nunca antes. Esse foi um momento muito interessante para pensar nos lugares que criador e receptor, por assim dizer, ocupavam nessa dinâmica toda.
Alguns teóricos vão apontar esse momento como o nascimento do leitor. Essa é uma frase do crítico, sociólogo, escritor e mais um monte de coisa, Roland Barthes. Essa é uma das passagens mais emblemáticas do A Morte do Autor, ensaio que o Barthes publicou em 1967. Esse é um texto super revolucionário em muitos sentidos, de forma que eu não me sinto nem apta para explicar ele em toda a sua complexidade aqui para vocês. Então eu vou só deixar o link dele aqui na descrição mesmo. Mas basicamente, a ideia do Barthes era questionar radicalmente a noção de identidade contida num texto quando se pensa em autoria. Para ele, o sentido do texto tinha que estar no texto. Para entender uma obra, qualquer que seja, você precisa olhar para a obra e desconsiderar por completo o corpo que escreve, ou filma, compõe, idealiza, etc. Só para dar um contexto, esse texto do Barthes veio numa era em que discussões sobre questões de autoria estavam muito latentes. Pouco mais de 10 anos antes, em 1954, o François Truffaut publicou Uma Certa Tendência do Cinema Francês, na revista de cinema francesa Cahiers du Cinéma. Texto a partir do qual se começam a debater com mais frequência e intensidade as questões de autoria no cinema, e a chamada teoria do autor. Foi aqui que o Truffaut defendeu que, apesar do cinema ser uma arte coletiva, a autoria máxima de um filme estava nas mãos e na visão do diretor. E também só 2 anos depois da publicação do texto do Barthes, aconteceria o maior festival de música da história contemporânea. O Woodstock foi um marco em muitos sentidos, um deles sendo essa consagração de um certo culto à personalidade, à genialidade do artista, do rockstar, que segue até os dias de hoje. Talvez a gente esteja vivendo isso de maneira ainda mais intensa hoje, inclusive, mas eu tô me adiantando. Eu acho que a radicalidade do argumento do Barthes ainda não chegou nem perto de ser totalmente digerida pela gente, tanto enquanto leitores quanto autores. Um dos exemplos mais clássicos de uma autora que nunca conseguiu muito bem lidar com a própria morte é a Anne Rice, autora da 2ª série literária de vampiros mais famosa que existe. A Anne Rice é famosa por não curtir muito a ideia de réis mortais, fãs mexendo nas suas obras. Em 1995, ela fez um post no seu site, um tanto quanto polêmico. Hoje ela já parece enxergar essa questão de uma maneira mais suave, mas na época fãs alegaram que chegaram a ser ameaçados pelos advogados da autora para parar de escrever fanfics. E dá para pensar em exemplos menos dramáticos ou nocivos também desses autores que se recusam a morrer. A J.K. Rowling é uma autora que também parece não conseguir largar o osso quando o assunto é o universo ficcional que ela criou. Numa das declarações mais polêmicas que ela deu depois da estreia do último livro da série Harry Potter, a autora afirmou que na mente dela, o Dumbledore sempre foi gay. E até aí não teria nada de errado com esse tipo de afirmação, se não fosse a forma como a gente sacraliza a imagem desses autores, o que Barthes chama de autor-deus, e leva a ferro e fogo o que eles comentam para além do que está no texto. Porque se você, como eu, foi uma pré-adolescente que leu e releu Harry Potter mais vezes do que era saudável, talvez, você provavelmente concorde que é bem difícil inferir, a partir do texto e apenas dele, qualquer coisa sobre a sexualidade do Dumbledore. É legal que na cabeça da J.K. o Dumbledore fosse gay, mas isso em nenhum momento aparece de forma evidente ou até subentendida no texto. Segundo Barthes, eu nem deveria estar dizendo segundo Barthes, mas já que eu tô... Segundo ele, esse é o tipo de comentário que deveria ser completamente ignorado ao se ler Harry Potter. Um outro exemplo contemporâneo interessante, que chega mais perto do que para mim é o cerne dessa questão, é o do Tolkien. Os trabalhos do Tolkien já foram muito analisados sob a ótica de carregarem estereótipos racistas na construção dos personagens dos mundos que ele criou. Parece que o Tolkien sempre negou qualquer ligação direta das obras dele com o nosso mundo, das guerras que ele escreveu com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, na qual ele lutou. Eu acredito que o Tolkien pode não ter tido intenção nenhuma de estabelecer relações do mundo fantasioso do Hobbit com o nosso mundo. Mas até que ponto a intenção dele importa? E até que ponto essa intenção tem o poder de podar qualquer outra interpretação que essa obra suscite em alguém? Parece que para a internet essa intenção importa muito.
E eu sei o quanto é legal ler as entrevistas e saber mais sobre como foi o processo criativo de cada autor, matar algumas curiosidades e saber o que eles acham que aconteceu com cada personagem da história que eles criaram. Mas, segundo a teoria da morte do autor, tudo que está para além da obra, inclusive a identidade e as intenções do autor, não contam. Pode parecer limitante, mas eu acho que é o contrário. É trocar uma leitura absoluta sobre aquela obra por milhões de possibilidades, que aumentam a cada vez que alguém abre o livro ou dá play. Assim, o que importa é o texto, o que foi imortalizado na página, ou na película, gravação, etc. Até porque, assim como na vida, às vezes as nossas intenções não são o que se concretizam no mundo. E é legal reconhecer isso. Se pra você a teoria ainda parece radical demais, eu entendo. Até porque eu acho difícil acreditar que o corpo que cria não importa em absoluto. Eu muitas vezes consigo visualizar uma diferença bem palpável em filmes e personagens lésbicas escritos e dirigidos por mulheres lésbicas e aqueles dirigidos por homens heterossexuais, por exemplo. Mas eu acho que isso não está ligado apenas a uma questão de identidade ou experiência de vida. Eu acho que tem mais a ver com a qualidade do trabalho de pesquisa e concepção de personagens mesmo. Com o autor ser dedicado o suficiente para se despir das suas preconcepções e escrever personagens multidimensionais, independente de quem são esses personagens. E eu acredito que qualquer um pode fazer isso. Nesse momento de questões tão latentes acerca de representatividade sendo discutidas, eu acho que o debate às vezes pode ficar meio limitante. E aí é interessante sim dar aquela matada básica no autor. Mas existe também uma importância no corpo que escreve, que na minha opinião é imatável. Não porque você só pode escrever sobre aquilo pelo qual você já passou ou experienciou na vida. Porque, como eu falei, pra mim não é tanto sobre experiência. Até porque aí como ficariam os filmes ou livros de época ou biográficos? A Casey Lemons, diretora e roteirista do filme Harriet, que fala sobre a vida da abolicionista americana Harriet Tubman, colocou da maneira que eu acho mais interessante. One thing that we have to understand is that the language of the dominant culture is one that we all speak. Yeah. But there are specific cultures that you don't have to be versed in those languages. Yeah. So you have to do the work to figure out what that is, and that takes. I mean, I've seen very good work outside of culture, obviously. I think if the empathy is there and the investigation, and it's done sincerely, and you have to have the depth of really understanding, and that means digging into the research, of course, but you have to really go the whole distance. Eu gosto do que ela fala porque não me parece ser sobre identidade ou personalidade para ela. Me parece ser sobre reconhecer que todo mundo fala de um lugar, mas que se você, autor, estiver disposto a pesquisar e realmente tentar entender outros lugares, é possível falar sobre tudo, até porque... As a writer, you should be able to explore humanity, E isso é possível justamente porque, no fim, você morre. Não literalmente, quer dizer, um dia também literalmente. Mas assim que a obra está pronta, você e todas as suas intenções morrem. Ou pelo menos deviam. Para justamente abrir porta para as milhares de outras interpretações que essa obra vai suscitar. Eu, particularmente, acho essa uma leitura mais interessante e menos limitante do que ficar se perguntando mas o que ele quis dizer, sempre que a gente lê um livro, assiste um filme ou ouve uma música. Tirar os corpos que escrevem desse lugar de gênio ou dono de algo e tentar ver a obra, ou até mesmo um conjunto de obras, por si só. O que será que está aqui? Me parece ser uma pergunta melhor, mais profunda e com mais possibilidades de respostas. Como Barthes, aliás, como o artigo coloca, é viver o plural do texto e abrir espaço para a abertura da significância. É fazer nascer o leitor, ou pelo menos é nisso que essas palavras bonitas me fazem pensar. Mas enfim, essa é só a minha leitura sobre essa questão toda. E eu espero que esse vídeo te ajude a pensar na sua também.